Beba água. Boa noite. Mais uma live hoje. Boa noite. Boa noite, Paulo. Quanto tempo? Boa noite, Milene. Leide, boa noite. Hoje a live vai ser interessante, hein, mulheres? A Cris chegou. Será que a terapia te deixa uma mulher mais interessante e um homem mais interessante? Será? Vamos conversar hoje. Tudo bem, Paulo? Quanto tempo? Deixa eu ver se a Cris enviou. A Cris. Terapia, será que deixa a gente mais interessante? Sim ou não? Qual é a sua opinião? Se tiver alguma pergunta, tem aqui uma caixinha de pergunta, faça a sua pergunta. O Rico Santana, terapia é equilíbrio. Rico, já adorei seu nome, hein? Rico. Boa noite, Cris. Boa Saudade. noite, Aline. Saudade. Tudo bem, gata? Tudo bem? Saudade. Melhor agora Muita. com você. Gente, sabe o que é engraçado? É muito engraçado. Eu e a Cris, a gente estava conversando agora no WhatsApp rapidinho, e é interessante, quando a gente vai fazer uma live, eu já sou um pouco macaca velha, né? Digamos assim, É, estou mais acostumada. Mas a gente sempre fica nervosa, não tem como. não tem como. Porque a gente É se imposição. prepara, né, pra gente, exposição e a gente se prepara também, né, para poder entregar um conteúdo de valor relevante para as pessoas que estão nos assistindo. Rafael, ó o meu editor de vídeos aqui, seja bem-vindo, Ó, Rafa. bem-vindo, Rafael. Ó, eu gostaria de fazer dois pedidos para vocês, dois, muito simples, gente, não é pedido de casamento, tá, porque eu já sou casada. Dois pedidos, nem vai doer, é de graça, gente. Tá vendo aqui um aviãozinho? Pega o seu dedinho, aperta no aviãozinho e convide mais pessoas. Por quê? Porque a gente vai ter uma conversa, essa conversa que a gente vai ter aqui, a gente deveria ter na nossa casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos, né? Esse papo, ele deveria ser algo familiar, assim, sabe? Uma coisa corriqueira. Tá? Então, convide as pessoas que você pensou assim como importantes na sua vida, tá? Esse é o primeiro pedido. Você viu que não é de casamento. O segundo pedido é: vocês estão nos ouvindo? Coloca um joinha aqui para a gente saber se vocês estão nos vendo e nos ouvindo. Tá certo, gente? Se está muito baixo o som, se está muito alto. Eu costumo falar um pouco alto. Quando me empolgo, então nem se fala, eu quase grito. Mas é porque eu sou meia surda desse ouvido direito, tá, gente? Então não repare se eu começar a falar alto aqui, me empolgar, Pode deixar. tá bom? Ó, o Bueno Solar entrou aqui, namorado aqui. Não, não perde uma. Torcedor nato. Esse é parceirão. E outra coisa, tem um pontinho aqui de interrogação que é pergunta. Se você tiver alguma pergunta para fazer para a Cris, ou para mim, ou para nós, se tem alguma dúvida, faça a sua pergunta aqui nessa caixinha, porque a gente vai abrir para perguntas também e interaja com a gente aqui, gente. Tá bom? Uhum. É isso. Bom, por que eu trouxe a Cris aqui, né, para bater esse papo aqui com vocês, no quadro Conversas Essenciais? Primeiro porque a Cris, eu acompanho a Cris, nossa, a gente já se conhece já tem alguns anos, né, Cris? Tem É, 4, 5 anos? Uns 4 ou por 5, aí, né? Por por aí. aí, por aí.
Quando eu conheci a Cris, primeiro, ela mandava muito bem na questão assim, de palestra, né? Desde quando eu conheci ela, que foi numa empresa de vendas direta, né? Eu admirei muito o trabalho dela, porque ela dava treinamento para mulheres. Inclusive, eu até olhei para ela assim e eu falei, olha, você é muito boa nisso, né? Vamos focar nisso e tal. E ela se desenvolveu muito, ela como mulher, como pessoa, como profissional, né? Inclusive, eu arrastei ela para o marketing digital, que eu falei, mulher, precisa, né? A sua voz precisa alcançar mais pessoas, porque é uma pessoa que está o tempo todo, ela é pedagoga, eu estou assim antecipando, mas aí, Cris, você me corrija, tá bom? Olha, gente, nos bastidores, eu não chamo ela de Cris, eu chamo ela de nega. Eu vou tentar chamar ela de... de mentora, a gente tornou aqui. É verdade, é verdade. Então, a Cris, ela cresceu muito como mulher, como pessoa, e na minha opinião, tá? Na minha opinião, como amiga, como mentora, como uma observadora, observando a Cris de fora. A Cris, ela se tornou muito interessante como mulher, como profissional, como pessoa, tá? A gente está falando dela. Só que o tema dessa live também trouxe a questão da Paula Fernandes, aquela cantora. Se vocês derem uma googada, vocês vão perceber que a Paula Fernandes, ela era introvertida. Totalmente, não só ela, a cantora dela, a Belly, também, ela tinha problemas de insegurança, baixa autoestima. E aí eu comecei a pesquisar. Inclusive, quando eu sugeri para a Cris esse tema, ela ficou assim, meia receosa, não foi, Cris? Ah, mas será que eu tal? Por quê? Porque eu acho importante a gente falar sobre terapia. E assim, na minha humilde opinião, eu acho que todo mundo deveria investir na terapia. Por quê? Porque a terapia é um momento onde você se conhece. Porque assim, ó, quando a gente fala de autoconhecimento, sabe quem conhece mais? Ô, Cris, você sabe quem mais desse planeta conhece a gente? Deveria ser nós, né? Mas os outros acabam conhecendo mais. Quem? Chuta aí. Vamos a gente ver. Faz com que isso aconteça. Chuta. Pessoal, chuta. Quem mais conhece você? Na vida, aqui nesse planeta Terra aqui. Quem mais conhece você? Digita aqui, ó, nos comentários. Quem, gente? A mãe? Mais ou menos. Não conhece totalmente, não. A Cris é mãe. Não conhece. Porque ela não conhece nem ela mesma. Ela supõe. Vamos lá, gente. Chuta aí. Vamos interagir aqui. É uma conversa. Eu até falei pro meu marido, né? Assim, deveria ser uma conversa de bar. Mas não, vamos colocar assim, uma rodinha de amigas, amigos também. Quem conhece mais você aqui do planeta Terra? Quem? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. O Facebook. Por essa eu não esperava. É verdade. O Facebook, ele faz... Eu trabalho com marketing digital, agora estou fazendo bastante anúncios. O Facebook, ele conhece mais você do que sua mãe, seu pai, seu marido. Porque ele sabe exatamente o que você pesquisa, aonde você passa mais tempo. Você está com algum probleminha? Você vai aonde? No Google, você vai no Facebook, você vai no YouTube. Então, ele conhece mais você, seu padrão de comportamento, seu padrão de hábito, o que você compra muito, que nem eu, por exemplo, o Google sabe, o Facebook sabe que eu compro muito livro, muito curso. Muito livro. Entendeu? Então, gente, o Google, o Facebook e o YouTube, eles conhecem muito o nosso padrão de comportamento, o que a gente pesquisa, aonde a gente passa mais tempo. Inclusive, não sei se você já reparou, quando você está, por exemplo, pesquisando alguma coisa, você começa a receber muito mais daquilo. Sim. Né? Então, gente, agora, bom, a Cris, né? Então, a Cris, ela se desenvolveu muito.
Quando eu a conheci, pedagoga, dando aula, depois ela fez curso de coaching, depois, nossa, ela fez uma porrada de curso. Eu já até perdi as contas. E agora ela está fazendo psicanálise, né, Cris? Você está quase se formando, né? Quase. Falta pouco. Agora, Cris, eu já meio que te apresentei. Fala rapidamente, assim, se tá certo, se faltou alguma coisa, e aí a gente vai entrar nesse tema. A terapia te deixa mais interessante? Sim ou não? Algumas pessoas me perguntaram por que do tema. Eu falei, parece lá que você vai saber, né? É um tema que até eu fiquei intrigante na hora que a Aline sugeriu o tema. Eu falei, nossa, mas assim, às vezes a gente fala assim, a terapia te acha interessante, mas quem disse que você foi interessante? Depois eu fui pensar no assunto, né? Mas eu sou Cris Duarte, a Aline já antecipou aí, realmente sou pedagoga há 21 anos já. Então eu leciono, né, para as crianças até o 5º ano no ensino municipal. E a Aline me conheceu professora tentando uma outra carreira, né? Porque no Brasil, vocês sabem como que é a valorização do professor. E aí eu estava tentando. Eu sempre achei que a sala de aula era algo que me limitava. Embora eu ensine pessoas, ensine crianças, mas eu ensino no máximo 35 crianças por ano. E eu sempre sonhei em fazer mais do que isso. E eu pensei, por que não fazer isso fora da sala de aula? E aí eu tinha muitos bloqueios, porque eu achava que a minha missão era lecionar, que eu nasci para ser professora, né? Os meus pais se esforçaram para que eu completasse o estudo e estava bom, eu tinha que ser grata por isso. E alguma coisa dentro de mim trabalhava o contrário. Dizia, olha, você tem potencial, você pode ser mais, você merece mais. E eu vivia nesse conflito muito grande. Quando eu conheci a Aline na empresa de vendas diretas, eu estava me descobrindo, porque o palco foi aonde, assim, eu já sabia que eu gostava, né, de falar para várias pessoas, mas o palco me trouxe essa satisfação, essa alegria de falar para muitas pessoas. Então, eu cheguei a falar aí para 200, 300 pessoas quase, né, num evento maior. E aí é onde eu descobri que eu queria palestrar. E aí, quando a Aline me arrastou para o marketing digital, eu não sabia nada de internet. Gente, eu mal sabia mexer no Facebook. E essa mulher foi me ensinando passo a passo, ferramenta por ferramenta, com muita paciência, foi me mentorando. A gente foi fechando parceria, foi fechando estudo, foi fechando curso. E eu fui me desenvolvendo, né? E hoje quem faz o meu trabalho aí no Instagram praticamente sou eu. E daí eu percebi o quanto, né, me entregar a autoconhecimento era valoroso. Então eu precisei mergulhar profundamente. A Aline foi me auxiliando com livros, filmes, leituras, discursos, né, com artigos, e eu fui me aprofundando. E até chegar agora aqui, né? Então me formei como coach. Então hoje, além de ser pedagoga, eu sou coach, mentora de mulheres, e agora estou completando o curso de psicanálise. E o que me levou até a psicanálise foi exatamente descobrir que o autoconhecimento, ele é profundo, ele não é raso. Né? A gente não consegue fazer esse autoconhecimento somente com as leituras. Ajuda, mas não resolve. E todos esses conflitos que eu fui enfrentando, essas perguntas, essas crenças que eu tinha, que me bloqueavam, eu fui levando para a terapia. Né? Então, eu faço terapia, até porque, por conta do curso hoje, eu sou obrigada a fazer, nem que eu não quisesse, eu teria que fazer, porque tem que ser supervisionado, né? O instituto que eu faço é muito sério. A gente precisa ser acompanhado por um terapeuta para gerar supervisão, para que a gente possa atender outras pessoas, a gente também precisa estar bem, né? Então, não é simplesmente fazer o curso, é fazer o curso, estar sendo acompanhado, supervisionado e atender pessoas. E o que me levou para a psicanálise foi exatamente entender que, se eu puder ajudar outras pessoas a passarem pelas coisas que eu passei, pelos conflitos, mas com menos dor, eu vou estar fazendo a minha missão. Né? E aí, quando a Aline me convidou, falou, vamos fazer esse tema? Eu falei, bora fazer esse tema. Muito interessante. Aí eu fui pensar, Aline, fui pensar em toda a minha trajetória lá de trás, desde que a gente se conheceu, são quase 5 anos. E aí? Realmente, né? Você quer fazer alguma pergunta? Eu posso meter bronca. Eu quero, na verdade, eu vou fazer uma complementação. Eu fiz outras lives com outros profissionais também, né? Gente, eu vou deixar aqui a mesma dica que eu deixei lá nas outras lives. Quando você estiver frente a frente com um profissional,
ou se você... é mais fácil com um profissional, porque o livro você não consegue fazer uma pergunta, você não consegue lançar uma pergunta para um livro, né? Não tem como. Mas quando você está diante de um profissional, faça perguntas. Por quê? Porque um profissional é uma máquina do tempo. Guarda bem isso. Um profissional, um livro é uma máquina do tempo. Você acessa essa máquina do tempo. Por exemplo, eu tive muitos problemas de natureza emocional, vícios, depressão, enfim, eu tive muitos profissionais. E eu tive o acesso a essas pessoas e eu consegui resolver as minhas questões graças ao acesso a essas pessoas. Então, quando você está diante de um profissional, faça perguntas, né? Por quê? Porque a gente consegue resolver as nossas questões, muitas vezes, com uma simples resposta daquela pergunta que você fez. Não é uma técnica mirabolante, não é uma coisa do outro mundo. Às vezes, uma pergunta resolve. Às vezes, uma pergunta que você faz e o profissional te responde pode quebrar uma crença, né? Então, a Cris está aqui, faça perguntas para ela, porque eu vou ser aqui meio que a advogada do diabo. Eu vou fazer várias perguntas, eu vou questionar bastante, e se você tiver, aproveite esse momento, porque a gente precisa acessar, né, essas máquinas do tempo que são esses profissionais, que eles estão aqui para nos ajudar, né? Eles estudam para isso, né? Eles estudam. Ninguém quer morrer ser enterrado como o mais inteligente do cemitério. A gente estuda, a gente aprende para a gente poder transbordar, para a gente poder compartilhar. Eu estudo não é para eu ser a mais inteligente da família, a mais inteligente aqui do condomínio, não. Eu estudo para eu poder me transbordar. Transbordar na minha família, com os meus amigos, né, com os meus clientes. Então, façam perguntas para a Cris, gente. E eu vou agora para a pergunta, Cris. Tá. Deixa eu só ver aqui que... Ó, eu tô o vendo... Gui perguntou. Você viu? Não cheguei a ver. Eu tô vendo que tem alguns seguidores meus que estão aqui. Eu queria agradecer, né, que eu postei lá o dia todo. E eu tô vendo aqui alguns seguidores meus do coração, porque todos eles são. E aí teve a Lu colocou, Cris, saudades das suas lives. Que eu parei, gente. Eu dei uma parada, porque assim, tem um momento em que não adianta a gente ficar, né, Aline, fazendo um monte de live, atropelando assuntos. Tem momento que a gente precisa ficar mais introspectivo para poder estudar mais a fundo, para quando trazer conteúdos de valor. E é isso que eu estou fazendo, mas logo, logo eu pretendo voltar. Então, quem está com saudade, vai vir muita coisa boa aí, e vamos que vamos, né? Tem uma pergunta aqui, mas agora eu vou, na sua opinião, Cris, você acredita, você já passou por terapia, faz terapia, eu também faço, você acredita que uma pessoa, ela fica mais interessante quando ela passa por um processo terapêutico? Sem dúvida, sem dúvida. Não tenho dúvida alguma em relação a isso. Hoje, tanto atendendo as minhas alunas de mentoria, quanto eu vou falar da minha experiência como pessoa. Eu comecei a fazer terapia há 6 anos atrás, por um motivo particular, né? Um divórcio traumático. E eu precisei de ajuda. Era uma dor que eu não conseguia resolver sozinha. Eram emoções contrárias, né? Onde eu não conseguia resolver de uma forma tranquila e nem sozinha. E aí inclusive foi uma amiga que me indicou e falou, olha, você precisa de um terapeuta. Ela é psicóloga, mas ela não podia me atender pelo laço afetivo que nós tínhamos de 30 anos já. E ela falou, Cris, você precisa de um terapeuta, procura um profissional para você não se perder. Porque, gente, nós nos perdemos nos próprios monstros. Nós criamos monstros, nós adotamos, né? Eu falo que nós adotamos monstros que não são nossos. E quando a gente adota esse monstro, a gente não sabe como criar ele. E ele vai crescendo dentro da gente. São as nossas emoções. Ela vai crescendo, crescendo. E você passa a não ter atitudes adequadas, porque você não sabe criar. É que nem um filho, Aline. Quando você peca demais, né? Mima demais, ou acontece alguma coisa em excesso, porque todo excesso é falta de alguma coisa, né?
Então, quando você peca nessa educação, lá na frente, quando você colhe, você olha para trás e fala, o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Eu não aguento mais, eu não suporto mais. Então, essas são as emoções dentro da gente. Quando elas se tornam insuportáveis, não adianta tentar resolver sozinho. Não adianta. É preciso um profissional, um terapeuta, né? Um analista, um psicólogo que possa, inclusive é um tema aí, a diferença de psicólogo, psiquiatra e terapeuta, Aline, que é bem interessante também essa diferença, mas é preciso um profissional para te acompanhar, porque senão você sofre, sofre, sofre e não sai do enredo. E depois que eu passei a fazer terapia, eu passei a colocar a mão em monstros que eu não conhecia. Eu passei a transformar dentro de mim, fazer uma faxina, que a gente chama aí, né, de faxina íntima, né? Que é limpeza íntima, de coisas que nem eu mesmo sabia que existia dentro de mim e que refletia no meu cotidiano, nos meus relacionamentos amorosos, familiares, sociais, profissionais, refletiam. Então, de 6 anos para cá, eu estou em terapia constante. Poxa, Cris, mas não acaba? Sim, eu dei uma pausa, né? Depois que as coisas se resolveram, eu dei aquela pausa, mas aí quando eu entrei no curso, aí eu sou obrigada a passar por terapia. Mas eu gosto, Aline. E uma mulher ou homem, quando faz terapia, se torna mais interessante. Porque a gente passa a valorizar o que nós temos e não o que nós desejamos ter. E quando você valoriza o que você é, quem você é, por que você é, e você respeita a história, a sua história de vida, você passa a ser mais interessante porque essa confiança toma conta de você. Então, eu passei a ser uma mulher mais confiante. As dúvidas do será que eu mereço? Elas foram eliminadas. Hoje eu sei que eu mereço. Qualquer pessoa merece. Mas falando de mim, eu mereço estar à frente, eu mereço realizar meus sonhos, eu mereço o que eu recebo, eu tenho consciência do meu merecimento. E se em algum momento eu acredito que não está alinhado, eu sei como fazer para buscar e para parar de pensar dessa forma. Então eu me classifico, a gente às vezes brinca aqui em casa, eu pego fotos, né, de tempos atrás, fotos agora. Eu fico olhando, porque as pessoas assim, na foto todo mundo é bonito. Gente, não. É mentira. Se tem uma coisa numa foto que você não consegue disfarçar, é o olhar. Você pode estar linda, coberta de brilhantes. Eu analiso o olhar da pessoa. Pelo olhar da pessoa, você consegue saber se essa pessoa está bem emocionalmente ou não. Então, não existe maquiagem que cubra um olho. Não existe maquiagem que cubra o brilho de um olhar. Né? Então, assim, quando a gente para brincar, que eu vou olhar assim, nos meus olhos, eu falo, puxa, essa época eu estava bem. Então, sim, Aline, a Paula Fernandes tem razão. Eu acompanhei um pouco de quando ela era muito tímida, a gente acompanha essa cantora, e ela tem razão quando ela diz que a terapia deixa a mulher mais interessante, deixa a mulher confiante. E, gente, não tem nada melhor que uma mulher que sabe quem é, sabe o que quer, né? E sabe por que é essa mulher. Então, sim, te deixa muito mais interessante. Perfeito. Nossa, eu gostei dessa sua fala, hein, Cris? Que você falou assim que por mais que a mulher esteja vestida de brilhantes, mas no olhar é que realmente ele demonstra se ela está bem emocionalmente, né? Porque você não tem como passar maquiagem no olhar nem nada, né? Não tem como mascarar o olhar, né? Não, não tem como. Você mascara um sorriso, ainda assim o sorriso denuncia às vezes, né? Com aquele sorrisinho amarelo na foto. Mas você consegue mascarar, né, um sorriso, mas um olhar você não consegue mascarar. Compara fotos que você tem de época, não precisa de muita época, pega uma época em que você não estava tão legal, que a sua energia não estava tão positiva, que talvez a sua energia não tivesse tão vibratória. E uma época em que você estava vibrando energia, alegria, positividade. Você vai ver a diferença, é gritante a diferença. Né? E aí o pessoal brinca muito e fala assim, nossa, Cris, cada dia que passa parece que você mergulha num formal, sua piscina é de formal. Porque parece que você está sempre mais viva. E, gente, quem me traz essa força, essa vida, é a terapia. O meu terapeuta, meu Deus, ele é maravilhoso. Ele tem, assim, o dom de ouvir e me fazer descobrir sem usar uma palavra. Às vezes ele não precisa nem falar nada. A minha própria voz ecoando na sessão me responde o que eu fui buscar no terapeuta.
E é esse trabalho que a gente faz que é lindo, que é transformador. Às vezes você está falando e na sua fala você já ouve a sua resposta. Você fala, poxa, eu nunca pensei nisso. Mas é porque você nunca pôs para fora, tá guardado lá dentro. E tudo aquilo que é guardado lá dentro grita, né? E quando grita, dói. E aí você não põe para fora. Então, a terapia ela serve para isso, para te trazer vida, para você pôr para fora seus monstros, para você conhecer esses monstros e para você eliminar, saber educar os que podem ser educados e eliminar os que não te servem para nada. E aí você vai se sentindo mais leve, vai construindo, vai produzindo, vai resolvendo, e com o tempo você vai ficando brilhante. É inevitável, você vai ficando mais bonita, mais confiante, sua autoestima eleva, né? Suas decisões ficam mais prósperas. Tudo muda ali, tudo. Na minha vida tudo mudou e eu não estou falando só por mim, eu falo por pessoas que fazem terapia e eu falo inclusive pelas minhas alunas que são mentoradas por mim, né, que estão passando por essa transformação por conta desse envolvimento aí com autoconhecimento. Ô, Cris, Ah, aproveitando, eu vejo que a terapia é igual à academia, na minha opinião. hum, Humilde opinião. É tão hum, importante quanto praticar atividade física. Por quê? A academia, quando você faz, você cuida da sua saúde, você fica melhor, você ganha mais uhum, disposição, um corpo mais firme. E a terapia trabalha mais o músculo emocional, o músculo, né, da é, autoestima, autoconfiança. uhum, E é tão bom assim, por que as pessoas não fazem? é. Temos ainda, né? A gente tem uma sociedade, né? Principalmente, vou falando a nível Brasil, tá, gente? O Brasil, ele ainda tem um preconceito muito grande em relação à terapia, em relação a esse acompanhamento psicológico. Então, nós aprendemos, né, desde a escola, Aline, a gente aprende desde a família, né? Começa lá na família, em que você tem um momento, você tem uma vida, né? Você tem uma linha imaginária do ponto você não é nada até o ponto você foi tudo. Então você nasce, cresce, se torna um, né? Então essa é a nossa ponte da felicidade. Então é daqui que a gente sai, do nascer até o envelhecimento que se espera que seja de qualidade. Quando isso não acontece, a pessoa se perde ali nesse meio. E aí algumas pessoas, né, o senso comum social diz que essa pessoa não está boa da cabeça, ficou ruim da cachola. Então nós temos essa discriminação, a gente, né, a nossa educação ainda não nos proporciona essa clareza do que é terapia, para que serve. Então, gente, o processo terapêutico, ele é para trabalhar os músculos emocionais, como a Aline falou. E quando você treina de dentro para fora, tudo aquilo que você limpa aqui dentro se reflete lá fora. É como uma casa, Aline. Quando você vai reformar uma casa, se não for a fachada, geralmente você fala assim, ó, vou reformar por completo a minha casa. Ó, peguei uma grana, vou reformar inteira. Por onde que você começa? É sempre por dentro. Ninguém inicia, né, uma casa pela reforma por fora para dentro. É sempre de dentro para fora. E geralmente, se você for perceber pelas reformas, geralmente começam por onde? Pelo banheiro. Observa. O banheiro, ele é o primeiro, ele é o que dá mais trabalho. Ele é o que tem que trocar encanamento. Ou seja, você precisa começar uma reforma pelo mais sujo, pelo canto mais sujo da casa, que é, no caso, o banheiro. E né, com a gente não é diferente. Nós temos que começar a nossa reforma de dentro para fora, porque quando dentro tá limpo, fora é fácil arrumar. Agora, quando dentro tá sujo, você pode ir para a academia que você quiser, você pode focar o que você quiser, que raramente você vai dar continuidade. No decorrer do seu processo, você vai se sabotar. Você vai desistir, você vai cansar, você vai chorar, você vai ter dúvidas, porque lá dentro tá sujo, você precisa limpar lá dentro. E aí, então, que nem hoje eu faço academia, então, toda vez que eu penso na ideia de sentir preguiça, o meu interior diz assim, epa, pera lá, essa mulher poderosa, que já tá resolvida, vai perder pro cansaço, pra preguiça? Não, vambora, Cris. E aí o povo fala, nossa, você parece que tem rodinha nos pés. Não para. Mas é essa segurança que a gente tem de que tá limpo aqui dentro. E quando aqui tá limpo, o resto flui. É exatamente isso, Aline.
Ó, teve aqui a Lu Ferreira. Já escutei muitas pessoas falarem que terapia é coisa Coisa de de gente. pessoas doidas, é muito preconceito. Então, isso que a Lu falou, eu acho que ninguém é normal. Isso é a minha opinião. Eu acho que ninguém é normal. Eu não acho. Por quê? Porque assim, ó, vamos pensar junto aqui. Uma pessoa normal, ela trabalha 7 dias, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? Então ela trabalha 5 dias para se divertir 2. Quando pode 2, né? Porque às vezes tem gente que trabalha no sábado e só tem um para descansar. Então, assim, quantas pessoas estão nesse automatismo, né? Trabalha, não tem uma pausa, não faz uma coisa diferente. Enfim, eu acho que todo mundo tem uma certa loucura, né? Que nem, por exemplo, passar horas assistindo televisão, sem assim, sabe, no piloto automático, né? Isso. Colocando coisas que fazem mal à nossa saúde. Cris, eu não sei se você sabe, o único animal que não coloca veneno na boca é o cachorro. Se você dá um veneno, o cachorro não come Não o pode. veneno. Não. Agora, e o ser humano? Coloca na boca. Coloca. Quais são os venenos? Um monte. Um Drogas. monte. Drogas. Então, assim, será que não é loucura? Que nem dá um cigarro para um cachorro, para ver se ele vai colocar na boca. Não vai. Então, Foi feito um experimento, Cris, para pegar esse, como chama? Para pegar esse tema que você está falando, esse gancho. Eu ouvi outro dia um cara falando que ele estava no exército, e aí estava todo mundo lá no exército, né? Sabe qual foi a única coisa? Tinha comida lá no exército, no quartel, e aí tinha muito rato. Sabe qual foi a única coisa que o rato não comeu? De tudo que tinha ali de alimento, você sabe? Não, nem imagino. A única coisa que o rato não comeu foi o sabonete. Porque é limpo? Seria? Por quê? Porque, na verdade, assim, ele não comeu isso que é feito de gordura, né? O sabonete ele é feito de gordura. Aliás, não, eu estou confundindo com outro experimento. Ele comeu o sabonete porque é feito de gordura e ele não comeu o açúcar. O açúcar. E um outro... Porque o açúcar, na verdade, ele é viciante. Sim. Ele é como se fosse uma droga. Quanto mais você consome, mais você fica viciado naquilo, né? Esse foi um experimento. E teve um outro experimento também que foi feito, que é de... Eu estou buscando aqui na minha memória, porque é tanta coisa que eu ouço e leio. Esse foi um experimento. E um outro experimento foi voltado para... Ai, me deu branco agora. Daqui a pouco você lembra. Aí você compartilha com a gente. Mas então, ó, vamos lá. Se um bicho, que nem eu vejo pela Meg. A Meg, a minha cachorrinha, às vezes eu vou dar um negócio pra ela não coloca na boca dela. Ela não quer. Ela recusa. Agora, o ser humano não. Então, quando a gente fala essa questão de todo mundo é doido, só quem faz terapia é doido, será que você é tão normal quanto você acha que é? Né? Então, assim, será que é normal? Será que você não está ali vivendo no piloto automático? Às vezes eu paro. Quando eu vejo que eu estou muito normal fazendo coisas repetitivas, porque é aquela máxima, né? Você quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Uma pessoa, ela quer emagrecer, mas ela não cuida da saúde dela física, alimentação, do emocional dela. E como que ela quer ter resultado na vida dela, né? Como que ela quer prosperar na vida dela se ela não busca outras formas, só fica naquilo, né? Exatamente. Ô, Aline, quando a gente fala assim, a Lu colocou aqui, né, que ela já ouviu isso. Hoje, gente, a terapia, ela ainda não é palpável para todos, né? Estamos num país em que nem todos possuem, né, o valor, não é, embora não seja caro, se você for pensar
na questão de resultado, na questão de bem-estar, Aline, muitas pessoas nem chegam a fazer uma avaliação, né, no terapeuta, com medo de não pagar. E aí eu te pergunto, conheço pessoas, né, e ouço direto, compra-se sapatos caros, maquiagens caras, faz cabelo, unha, monta-se toda, para poder disfarçar uma dor interna, como se o externo fosse resolver. E tudo aquilo que sobra, tudo que é um excesso a mais, é porque tem algo a menos. Então, vou dar um exemplo para você. Não existe um ser humano, nenhum ser humano, que não tenha cicatrizes, que não tenham feridas abertas. Não existe. Se você falar assim para mim, mas a minha vida, eu não tenho nenhuma dor, eu não sinto nenhuma dor, eu não tenho problema nenhum que eu tenha mágoa. Conscientemente, você não tem. Mas inconscientemente, se eu mexer na sua cabeça, se eu fizer uma regressão de memória, se eu trouxer você para terapia e escarafunchar o seu passado e a sua infância, eu vou encontrar as dores. Os seus comportamentos de hoje, nossos comportamentos de hoje, são reflexos da nossa infância, de 0 a 7 anos de idade, que é onde a gente forma a personalidade, né? Segundo o nosso pai Freud. Então, tudo aquilo que aconteceu com a gente até os 7 anos, a gente grava. E dependendo do que a gente gravou aí na mente, fica guardado no inconsciente e a gente não consegue acessar se não for num processo terapêutico bem alinhado, né, com um profissional sério. Então, não existe ser humano que não tenha feridas. Ele tem, só que ele desconhece. E muitos dos nossos comportamentos, às vezes, a gente não entende, né? É como o caso daquelas pessoas que do nada se estressam, do nada quebram as coisas, do nada, assim, uma hora tá bem, outra hora tá mal, que é a bipolaridade e várias outras doenças emocionais. E que você não entende o porquê. E quando você vai num processo terapêutico, você passa a investigar esse seu passado, você passa a investigar o porquê desses comportamentos, aí você descobre que essa criança ainda mora aí dentro de você. Porque todos nós temos uma criança. Todos nós. Só que a gente não acessa essa criança. Não sabe acessar. E aí, quando a gente acessa, que a gente descobre o que aconteceu, como foi que aconteceu e por que aconteceu, você passa a perdoar um pouco mais essa sua história, a respeitar e a visitar. E é nessa visita onde o terapeuta ele consegue te ajudar. Então, gente, hoje eu falo para você, é chique fazer terapia. É chique. Por que é chique? Porque poucas pessoas se abrem. Então, Lu, você que comentou aqui, não dê ouvido para as outras pessoas. Eu já ouvi, nossa, mas como é que você quer atender os outros se você mesmo faz terapia? Então, vai vendo, né? É exatamente porque eu vou atender outras pessoas é que eu preciso fazer. Porque se eu não estiver bem, como é que eu vou ajudar os meus clientes? Então, sim, eu preciso fazer. É a mesma coisa com um professor que dá aula. Se ele não estudar, se ele não se capacitar, como que ele vai aprender? E para você fazer terapia, você tem que ter terapia, como que é? Terapiando, assim, né? Você tem que fazer terapia também. Tem que fazer, tem que fazer. Eu tenho que ser acompanhada. Claro que o processo ele é um pouco diferente, né? Porque um terapeuta que já atende, ele é supervisionado. Então, assim, não é toda semana que ele vai. Então, é um processo. Precisou, vai até o seu terapeuta supervisor, né? Para poder fazer o resgate aí, para você poder fazer um alinhamento. Mas, gente, hoje, o mundo, daqui os próximos 20 anos, principalmente por conta dessa pandemia, nos próximos 20 anos, o mundo, não é o Brasil, não são as mulheres, não são os homens, o mundo vai necessitar, não é escolher mais, Aline, é necessitar de terapia. Ele vai precisar de uma intervenção profissional, porque milhões de pessoas não vão saber lidar com as suas emoções. O índice de suicídio, o índice de doenças emocionais tende a crescer muito. E não é porque eu sou negativa. Poxa, mas você é negativa. Não. São pesquisas, são comprovações. Se antes as pessoas precisavam de terapia, daqui para frente vão precisar ainda mais. A gente está num fluxo de ansiedade, né? Está num fluxo assim de um desenvolvimento de ansiedade, de estresse, de depressão, de doenças mesmo emocionais, que nem nós sabemos. Às vezes a gente tem alguém em casa que está passando por isso, e leigamente nós não conhecemos, não sabemos. E aí quando você percebe, às vezes tem que sair correndo para um profissional. Então, se você tem dúvida, se você vive uma constância, vamos pensar, nós somos equilíbrio, devemos ser equilíbrio.
Se a sua constância está sempre em baixa vibração, procure um terapeuta. Procure fazer, senta com ele em uma sessão para fazer eu chamo de investigação, né? A gente investiga um pouco, conhece você um pouco. 2, 3 sessões já é o suficiente para ele entender se você precisa de um processo maior, se você deve seguir com terapia ou se não. Gente, nenhum terapeuta vai te amarrar na cadeira. Se você chegar lá e ele perceber que você não necessita, ele vai te dizer, olha, não há necessidade de continuarmos daqui. Né? Você está bem, é tranquilo, né? Eu identifiquei isso, mas não é grave. Tá? Então, não precisa se preocupar. Nenhum terapeuta vai te amarrar na cadeira. Ele é capaz de dizer para você, e ele tem que ser capaz, ele tem que ser sério, porque a gente faz um juramento, a gente realmente confia no trabalho, a gente estuda muito para isso. Então, ele vai te dizer, olha, eu não tenho por que te atender, segue com a sua vida. Agora, se você precisar, ele vai te apresentar os porquês. E aí cabe a você decidir se continua ou não. Ninguém vai te amarrar, você decide. Mas pelo menos você sabe se você precisa. E não é porque você está doente, pelo contrário, é para você não ficar doente. Porque doença é uma coisa, tá? Estado emocional é outra. E quando você está em terapia, você está com o seu estado emocional desequilibrado. Ainda não é uma doença. Então não deixa chegar a uma doença, porque as pessoas acham que você está ficando louca. Porque as pessoas vão achar que eu sou louca. Não. As pessoas não têm que achar nada. É você que tem que lutar pela sua vida, pelo seu equilíbrio emocional, pela sua vida, pela sua constância ali. Né? Então eu luto pela minha ali, eu não tenho vergonha de dizer quando eu não estou legal. Eu digo, não, hoje eu não estou legal, porque ninguém é 100% feliz, nunca. Não exige o 100% feliz. Quando a pessoa te disser que ela é 100% feliz, desconfie. Mentalmente ela não está bem. Porque todos nós temos momentos de felicidade, mas 100% feliz não. Somos gratos, é diferente. Né? E é isso. Eu amo terapia, por isso que eu escolhi fazer psicanálise. Eu também acredito que não exista ninguém 100%, até porque felicidade é um estado, né? Acontece algum momento que você fica feliz, mas você não fica feliz todo dia, o tempo todo. Por exemplo, eu tenho alguns trabalhos que eu faço que é chato pra caramba, mas eu tenho que fazer. Só que eu não faço lá felizona, eu sempre faço, né? Por exemplo, eu não gosto de passar roupa, mas às vezes eu tenho que passar roupa. Né? Então tem coisas que a gente tem que fazer. Então não tem como realmente ser feliz 100% o tempo todo. Ô Cris, tem uma pergunta aqui do Rico, perguntando aqui, ó, qual é a diferença entre terapia e psicanálise? Então vamos lá. Bacana, Rico, legal a sua pergunta. Então assim, a terapia é o processo que o terapeuta, o psicanalista ou o psicólogo faz, tá? Então assim, existem 3 profissionais, o psicólogo, o terapeuta, que é o analista, e o psiquiatra. Então, o psiquiatra, ele é um médico que ele identifica a doença e ele vem com medicamentos para poder te ajudar a equilibrar esse estado emocional. Então, ele mexe com drogas, né? Ó, vem os medicamentos para poderem alinhar aí um pouco disso que está faltando dentro da gente. Porque todo mundo, né, tem neurônios e que precisam estar ali trabalhando direitinho. É como se fosse uma máquina, uma engrenagem. Quando essa engrenagem, de alguma forma, ela se desequilibra, o psiquiatra, às vezes, precisa entrar em ação. O terapeuta, né, o psicanalista, ele não é um psicólogo. Então, vamos lá. O psicanalista, no Brasil, ele é um profissional livre. Ou seja, qualquer pessoa que faça um estudo aprofundado no instituto sério, que se forme, consegue atender a nível terapêutico. Então, ele é um terapeuta. O psicólogo, ele já entra numa outra linhagem, né? Ele tem todo aquele registro que o terapeuta também tem, o psicanalista também tem, mas ele tem uma outra abordagem, outras abordagens, porque ele trabalha várias outras áreas, tá? Então, assim, tanto um psicólogo como um psicanalista, eles fazem um trabalho tão importante quanto, tá? Quando eles precisam de um psiquiatra, porque a pessoa ultrapassou o limite, vamos falar da ansiedade. A ansiedade é uma constância, é uma doença que algumas pessoas estão ali num grau mais leve, que uma simples terapia resolve, né? Porque a pessoa vai aprender a lidar com essa emoção, e tem pessoas que não. Tem pessoas que já ultrapassaram, são aquelas pessoas que se machucam, né?
que se automutilam, são aquelas pessoas que se sabotam, aquelas pessoas que estão quase a nível de estresse, quase a nível de pânico. Nesse caso, o seu terapeuta, tanto o psicólogo quanto o psicanalista, ele pede um auxílio do psiquiatra. Então, assim, as diferenças de terapia é o nome que a gente dá para um processo onde você vai, se encontra com um terapeuta e ali você põe para fora as suas emoções. Então, é um processo terapêutico, tá bom? Então, as pessoas têm mesmo muita dúvida, né, o que é a psicologia e o que é a terapia. Tanto o psicólogo quanto o psicanalista, eles fazem um processo terapêutico com você. Os dois. Só as abordagens que são diferentes, tá bom? O estudo deles e a abordagem que é diferente. O psicanalista, ele é um pouco mais profundo, né, em algumas coisas, porque ele vai na raiz do problema lá desde que você era pequena, até na vida uterina, às vezes. O psicólogo, não, ele já atende esse momento, é comportamental, aquilo, o seu comportamento de hoje. Ele tenta entender para transformar isso. E o psicanalista, ele busca a raiz para entender o seu comportamento hoje e te ajudar a mudar esse comportamento. Então, não sei se eu consegui responder, Rico. Conseguiu. Eu consegui entender. Vamos ver quem não conseguiu, coloca nos comentários. Ô, Cris, eu vou ser agora uma advogada do diabo, porque eu sou questionadora, né? Mas por quê? Eu lembro quando eu era criança, a minha cara, né? Porque minha mãe falava, mas por quê? Mas por quê, né? Por que tem que voltar no passado? Porque, assim, a pessoa já... Por exemplo, eu vou trazer uma questão aqui à tona. Quando criança, né, eu vi o sofrimento ali da minha mãe e do meu pai. E eu sofri muito com a separação deles. Né? Eu, por exemplo, queria ter ido embora com meu pai. Eu era mais apegada ao meu pai do que a minha mãe. E aí, nessa separação, ele foi embora, só que ele não queria que eu fosse com ele. Ele deixou eu com a minha mãe, né? Então, eu sofri muito. Essa ruptura, essa separação deles, eu sofri muito. Sabendo disso, por que eu vou voltar lá no passado para cavar o que eu já sofri? Para que voltar no passado para sofrer? De novo. É uma pergunta que eu também fiz muito para o meu terapeuta, muito, né? Inclusive, algumas sessões eu falei para ele, eu te odeio. Eu falava para ele, eu te odeio, porque eu não quero visitar, né? Então, gente, uma criança, todos nós temos registro, é como se fosse um livro em branco. Todos nós escrevemos. E, às vezes, essas letras, elas não saem exatamente como nós desejávamos, né? A vida não flui livremente como a gente gostaria que ela fluísse. A criança ser feliz o tempo todo e não marcar. Vou te dar um exemplo, minha experiência, tá, gente? Não estou respondendo agora como uma estudante de psicanálise, mas estou dizendo sobre a minha experiência. Eu precisei visitar meu passado, um passado que nem eu mesmo sabia que foi tão dolorido, né? Então, aos meus 9 anos de idade, eu sonhava em ter uma festa na escola, né? E todas as festinhas que aconteciam na escola eram feitas para as minhas amigas. Só que eu faço aniversário dia 31 de outubro. E geralmente é um feriado, porque emenda-se o 31 de outubro com o dia 2 de novembro. Então faz uma ponte entre o dia 1º. Já percebeu? Que todo dia 31 sempre tem uma ponte. E eu não tinha festa de aniversário, meus pais não tinham condições de fazer festa. E eu sempre me propus a fazer festinhas de aniversário para as minhas amigas. Então a gente fazia aquela comemoração escondida, aquela surpresa na sala, cada um levava alguma coisa para contribuir, a gente sempre festejava. E calhou um ano, que eu não me lembro qual, mas eu me lembro que foi dos 9 anos, porque eu estava no 3º ano, né, na 3ª série. E eu vi um buzuzu das minhas amigas e aquela semana não ia ter emenda. Caiu algum dia e que não ia ter emenda. Então, eu sonhava em receber uma festa de aniversário. E eu era uma criança que eu não contribuía muito financeiramente, porque eu não tinha. Então, quando era festinha de aniversário, minha mãe fazia bolinho de arroz pra gente levar, sabe? Fazia pãozinho com mortadela. Era tudo muito humilde, muito pobre. Meus pais não tinham condições. Às vezes eu não levava nada, ficava envergonhada, mas não levava. E as minhas amigas com aquele buzuzum acabaram levando... não fizeram nada na sala de aula e eu saí, né? E na hora que eu tava subindo para ir para minha casa, da minha escola dava 15 minutos, 20 minutos a pé, eu saí e algumas delas me gritaram. E eu virei muito feliz, porque eu falei,
Elas não esqueceram, elas devem ter feito a festinha na sala de baixo e estão me chamando. Olha a inocência. Mas eu não lembrava, juro para vocês que eu não lembrava. E foi num processo terapêutico. Por quê? Porque eu estava me bloqueando nos trabalhos com a internet, porque eu não queria me expor mais. Eu bloqueei essa minha exposição. Foi um dos motivos pelo qual eu parei a live. E buscando um processo terapêutico, a gente descobriu que nesse dia, as minhas amigas, ao invés de me parabenizar, elas fizeram aquela brincadeira do jogar ovo. Sabe aquela brincadeira de estourar o ovo em você? Era muito comum antigamente, o povo dava um banho de ovo em você. Só que elas não jogaram ovo normal. Então, elas não jogaram ovo normal. A galera juntou e deixaram aqueles ovos apodrecerem. Com a minha história. Eu fixei ali, marcou, machucou, doeu, me magoou. Porque eu esperava reconhecimento das minhas amigas em relação a tudo que eu já tinha feito por elas. E ao invés disso, eu tomei um banho de ovo podre. E eu saí correndo, chorando, da escola até a minha casa, dá 20 minutos a pé, porque é só ladeira. E eu fiz aquilo, acho que em 10 minutos, e todo mundo tapava o nariz e falava, credo, que podre, nojenta. Então, assim, vi muitas críticas. Eu era uma criança de 9 anos, eu recebi muitas críticas. Então, quando eu revisitei, eu precisei revisitar esse meu passado, eu vi aquela criança magoada, triste. E daí veio o meu bloqueio. Durante todo esse tempo, eu não queria me expor. E quem me deu esse gatilho foi a venda direta. Quando eu entrei na primeira empresa, que eu percebi que eu gostava, mas eu não conseguia falar em público. Mas eu tinha uma necessidade. E aí, com o processo terapêutico agora, foi que eu descobri. Então, foi visitando o passado. Eu precisei ressignificar. Então, eu fui lá no processo, eu perdoei a criança, não a crise adulta. Essa criança perdoou essas amigas. Porque elas não fizeram na maldade. Elas não quiseram me prejudicar na idade adulta. Mas elas me prejudicaram. Então, assim, por que visitar o passado? Porque você precisa ressignificar essa história. E entender que aquilo que aconteceu na sua vida fez parte de quem você é, mas não necessariamente pro lado negativo. Então, o psicanalista, ele faz esse trabalho do resgate. Não sempre, não é obrigado, gente. É só quando ele percebe que tem alguma coisa, ele precisa catar isso aí e trabalhar. Então, no meu caso, buscou um monte de monstrinho da minha infância. Pobreza, xingamento, assalto, muitas coisinhas, né, que precisavam ser trabalhadas, estão sendo trabalhadas. E todos os dias eu me sinto mais interessante. Eu me sinto a mulher mais poderosa, eu me sinto mais preparada para ajudar os meus clientes quando eu me formar. Então é isso, Aline. Por que faz esse resgate? Não é para te machucar, é pelo contrário. É para te ajudar a ressignificar essa história. Para que você possa se libertar. E é tão libertador que você chega a respirar mais leve. É muito libertador. Eu sou apaixonada quando eu consigo, assim, entender o que aconteceu, ressignificar, a vida flui. É diferente, é muito bom mesmo. E isso que você falou também, tem aquela questão também que o cérebro ele acaba generalizando uma experiência, né? E ainda mais a criança, que não tem aquele discernimento, né? Certo e errado, foi para mim, não foi, o contexto, né? A criança acaba, o cérebro, né? Ele acaba generalizando ali o evento, a experiência, mas que legal. E você falando do seu aniversário, a data de aniversário, eu acabei até me conectando com a sua fala, porque eu faço aniversário dia 31 de dezembro. E assim, nossa, quantas vezes eu queria que a minha mãe fizesse. Minha mãe, ela fazia festinha também, de forma muito simples, muito humilde, fazia um bolinho, só que a gente convidava os amiguinhos e não aparecia ninguém. Só eu e meu irmão ali, 1, 2, 3 pessoas. Porque 31 de dezembro, praticamente as pessoas viajam, passam com a família. E eu sempre ficava muito triste, porque eu falei assim, meu, eu ninguém gosta de mim. Eu odeio meu aniversário, porque não sei o quê. E aí depois, também com terapia, né, passando em processo de autoconhecimento, hoje não, hoje eu acho o máximo, porque eu posso assim, sabe o que eu penso? Eu falo, meu, eu tenho a maior peça de fogos de artifício que ninguém tem. Pra você. É isso mesmo. Então eu acabei ressignificando, né?
E quando criança, Exatamente. estava muito triste. Olha que é É interessante. por, é por isso, Aline, que quanto pedagogo, isso me ajudou muito, né? O curso de psicanálise está me ajudando demais na sala de aula, porque às vezes a gente não nota um olhar do aluno, porque você não tem esse conhecimento, né? Então, eu tenho um aluno que ele faz aniversário 19 de dezembro e ele já está preocupado como é que vai comemorar o aniversário dele, porque 19 de dezembro as crianças não vão estar mais na escola. E aí eu conversei com a família, né? E disse para a mãe, o que você acha da gente antecipar um pouquinho essa comemoração? Você não está antecipando o aniversário da criança, você está antecipando a comemoração. É o efeito que isso vai causar nele, né? E aí você vem com a questão da crença, que tem família que concorda, tem família que tem uma superstição. Mas conversando com a mãe, ela achou excelente a ideia. Ela falou, nossa, a gente nunca pensou nisso. Falei, então vamos antecipar, a gente vai comemorar com o mesmo amor. E esse menino tá tão feliz, ele tá numa expectativa para esse aniversário, eu tenho certeza absoluta, ele nunca mais vai esquecer o 5º ano dele, porque ele vai dizer, foi o único ano da minha vida que meus amigos puderam estar na minha festa de aniversário. Olha que Então, legal. a psicanálise, ela tá me ajudando muito na educação também, muito, muito, muito mesmo. Que legal. Bom, primeiro eu te acho, nossa, eu admiro muito você. Eu falo assim, eu falo, nossa, quando criança eu queria tanto ter tido uma professora que nem a Cris, porque você é muito profissional. Você sabe, né, que eu admiro Eu muito o seu gosto trabalho muito. como pedagoga. Eu te acho, nossa, a maneira como você trata, educa, trabalha, né, a mente dessas crianças tão pequenas, né, e que vai reverberar na fase adulta delas, né? Demais. Exatamente. Porque um professor também é uma referência, né, Cris? Um Muito grande. professor, né, é uma referência e acaba provocando também coisas, assim, estados emocionais dentro da criança, né? Olha que interessante, Cris, eu tive uma professora na 4ª série, o nome dela é professora Vera, ela me chamou de burra na frente de todas as criancinhas, isso na 4ª, eu me lembro até hoje. E ela morava perto da casa do Kécio, da família do Kécio em Itaquera. Então, assim, olha a experiência na 4ª série, eu lembro até hoje o rosto, ela era loira, como a fisionomia dela. Então, a minha mente acabou registrando. E durante muito tempo, isso ficou girando na minha cabeça. Muito. Exato. Eu tinha muitos bloqueios. Tanto que eu fiz uma live com um professor aqui de hipnose, ele é psicólogo. Ele que me ajudou a destravar. Porque eu era muito tímida, muito tímida. Eu não falava em público, eu era totalmente introvertida. Eu tinha problemas de apresentar trabalhos na faculdade por conta desse evento que eu tive na 4ª série. E você é uma ótima professora. Nossa! Então, e às vezes, assim, todo lado bom dela se resumiu a esse evento. Às vezes, não justificando, né, nem querendo dizer que está certo ou errado, mas, no caso, o evento te marcou. Então, poderia ter sido um evento positivo que tivesse te marcado. Mas não, esse especial te marcou e que te fez refletir na idade adulta. E aí, agora que você aprendeu a ressignificar com esse profissional, né, o hipnólogo, você aprendeu a ressignificar isso e isso não abala mais. É mais ou menos uma algema, gente. Então, a terapia, ela é uma algema. Você vai algemado e você vai, aos poucos, soltando essa corda até você se libertar. Então, hoje, Aline, se eu puder dizer para o mundo inteiro, se eu puder não, eu posso e eu farei, o mundo inteiro. Gente, não existe ser humano no mundo que não precise de pelo menos uns 3 atendimentos de terapia. Faça, experimente, veja como você vai se sentir, busque saber o que você necessita, o que é que você precisa, porque as pessoas deixam passar a oportunidade de se desenvolverem. Em falar em desenvolvimento, quando a gente fala em se desenvolver, a gente não está falando da questão financeira, porque a busca maior é o financeiro. Eu pequei muito por isso, muito. A gente busca tanto sucesso financeiro e a gente esquece que o sucesso financeiro ele é um reflexo do equilíbrio da tua vida. E quando você passa por um processo terapêutico, você passa a ver essa vida dessa forma. Então, eu me afastei um pouco aí das redes sociais e o pessoal, poxa, o que está acontecendo? Gente, é isso, essa limpeza, essa higienização da sua alma, do seu físico, da sua mente. Porque aí você passa a dar valor. Hoje,
eu entrego o meu conteúdo com muito mais certeza, com muito mais amor, com muito mais paixão, porque eu sei que ele é muito mais verdadeiro porque vem da minha experiência. Então, são as minhas experiências que vão ajudar as outras pessoas. E antes eu ficava buscando, a Aline é testemunha, que a gente ficava fazendo lista de conteúdo e eu me sentia assim, meu Deus, mas o que eu vou falar sobre isso? Hoje não. Hoje eu falo sobre aquilo que acontece comigo, aquilo que acontece com as minhas, às vezes com as minhas clientes, sem citar nome, mas histórias de verdade. E é isso que traz as pessoas a aprenderem, né, Aline? Ô, Cris, inclusive uma pessoa que faz terapia, além dela ficar atraente aos olhos de outras pessoas, né? Por exemplo, uma pessoa mais autoconfiante, que acredita mais no seu trabalho, no seu potencial, ela vai conseguir o quê? Ela vai conseguir um bom emprego, ela vai conseguir ganhar mais, ela vai conseguir um relacionamento, né? Com Então, para certeza. você ver, muda tudo, né? Não muda só Muda. uma coisa, muda tudo. Existe uma frase do Gabriel Pensador que diz assim, né? Quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Né? Então, a gente tem que mudar primeiro. Ah, mudar porque eu sou feliz assim. Tudo bem. Se você é feliz assim, tudo bem. Mas a terapia é exatamente para essas pessoas que têm dúvida sobre aquilo que ela sente. Ah, mas então todo mundo tem que procurar terapia? Sim. Seria maravilhoso se todos nós tivéssemos acesso à terapia. Seria perfeito. É igual a academia, eu não falei aqui igual a academia, faz bem. Que nem a academia faz bem pro corpo físico. E a terapia Exatamente, faz exato. bem para a alma, para o espírito, né? Para a autoestima, autoconfiança. Exatamente. Eu falo isso porque eu fiz bastante, né? E eu também, E eu se é sou bom, né, daquela. Lu? Eu acho que E se é bom, eu acho que é o melhor investimento. É o investimento que mais te traz retorno. retorno. Eu ia falar isso. Se é bom, coloque aí no seu orçamento. Então, assim, há anos eu não dou desculpa de não entrar no meu orçamento. A terapia, ela faz parte do meu orçamento, como um sapato, como uma bolsa, como uma viagem, faz parte. Gente, sabe aqueles 30% que você tira para você? A terapia tem que estar ali. Ela precisa estar ali. Né? E ela não vai estar para sempre. Não, é um processo. Depois que você trabalhou aquilo que você precisou, aos poucos você vai sendo desmamado. A gente vai desmamando o cliente. A gente vai tirando, a gente vai diminuindo até encerrar. E aí, quando você tiver uma necessidade maior, um pico emocional que você não sabe lidar, você volta no seu terapeuta. Mas você não é obrigado a passar a vida inteira em terapia. Mas seria maravilhoso se todos pudessem passar, pelo menos conhecer, né, para tirar esse preconceito, porque eu acho Experimentar, né? experimentar, eu acho inteligente da parte da pessoa procurar terapia, porque é sinal de que ela tá se olhando, Aline. Ah, mas eu vou ficar lá falando sobre o quê? Oh, meu Deus. Tem gente que chega mudo e fala, não vou falar nada. E para mandar embora, minha filha, você tem que falar, ó, meu amigo, dê o seu horário. É verdade, Cris. Bom, eu falo que, nossa, é o melhor. É assim, é só pegar a gente, né, Cris? Pega você com 18 anos, quem era você com 18 e a Cris de hoje? Quem era ali? Meu, eu parecia uma bichinha do mato, sabe? Aquela bichinha assim, caipirinha, sabe? Que não queria ter vergonha de tudo. Nossa, hoje não. Hoje é como se fosse uma flor, né? Você desabrocha. Desabrocha. Nossa, são muitos efeitos. E, gente, terapeuta também é gente. Ele também tem os monstros. Não é porque ele é terapeuta que ele não tem os conflitos dele. Ele só não deve levar os conflitos dele para o seu consultório. Mas o terapeuta é uma pessoa também. Ele tem a vida social dele, tem a vida familiar, a vida amorosa. Ele é uma pessoa como qualquer outra. Só que ele entende, ele tem mecanismo, ele estudou para isso, ele tem mecanismo para te ajudar. Né? Mas não acho que um terapeuta nunca vai ter problemas, que isso é um mito, não existe isso. Somos pessoas, todas as pessoas precisam. Ô, Cris, um dentista não precisa de tratamento dentário? Exatamente, né? Exatamente.
Mas é que as pessoas têm essa ideia de, porque é um terapeuta, a vida dele é perfeita. Não, não tem vida perfeita, mas ele sabe lidar com os conflitos melhor, né? Subentende que ele saiba lidar com esses conflitos melhor do que quem não faz terapia. Verdade, eu concordo. E assim, dentista precisa de tratamento dentário, né? Então ele busca. Cabeleireira precisa de outra cabeleireira, né? Exatamente. Então, terapeuta precisa também de um apoio, né? Um apoio. Precisa de um. Eu mesmo, eu tenho terapeuta para as minhas questões pessoais, emocionais. Eu tenho um mentor de negócios. Por quê? Porque eu preciso de um direcionamento, eu preciso de alguém que tenha a máquina, sabe a questão que eu trouxe aqui da máquina do tempo? Que tenha muito mais tempo do que eu, porque eu não tenho tanto tempo. Então, eu contrato um profissional mais experiente para me poder te trazer. Exatamente. Ô, Cris, tem o Reinaldo que fez uma pergunta aqui, deixa eu achar aqui. Ele falou a felicidade é abstrata. Deixa eu... Vamos lá. Eu não tô Reinaldo. Espera um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu não consigo, mas eu vi aqui, a felicidade é abstrata, você viu? Vi, a pergunta dele foi, a felicidade é abstrata? A felicidade são momentos, Reinaldo, são momentos. O que fica é alegria. Alegria de viver, alegria de fazer o que você faz, alegria de ver, né, de aprender. Todas essas coisas que vêm até você, é um momento, é um estado, né, emocional. A felicidade é um pico dela. Então, por exemplo, eu agora estou feliz, porque eu estou aqui com a Aline, eu estou tendo um momento de felicidade, porque eu estou com a Aline, mostrando meu trabalho, tendo esse espaço para eu poder ajudar outras pessoas. Isso me traz felicidade. Quando a nossa live acabar, eu vou manter a alegria de continuar atendendo, a alegria de ser quem eu sou, a alegria de me valorizar. Então, a felicidade não é que ela é abstrata, mas ela é um pico de emoção e que várias pessoas conhecem e outras não reconhecem. Então, é preciso tomar bastante cuidado. Às vezes, você tem pico de felicidade, mas lembra daquela constância? Às vezes, a sua constância está tão baixa, a sua vibração está tão baixa, que esses picos de felicidade você não consegue valorizar. Né? Então, assim, ela é importante para a vida de qualquer pessoa. Né? Quando a gente fala abstrata, porque a gente não consegue pegar, não consegue ter uma forma, não tem o certo, não tem o errado. Então, ela se torna, vamos dar esse nome de abstrata. Você não tem uma forma certa. E não tem, gente. Aquilo que é feliz para mim, aquilo que é um pico de felicidade para mim, não é para você. Cada um tem, né, tem o seu pico de felicidade. Mas todos nós temos. Mas a minha vida sempre foi uma desgraça. Já ouvi isso. Eu nunca fui feliz. A minha vida sempre foi um pico de desgraça. Então, depende. Precisa ver a sua constância. Será que você consegue enxergar os momentos de felicidade? Ou para você é tão pequeno que você não reconhece? Então, precisa ver a constância. Aí, quando a sua constância é muito baixa, você tem que tomar cuidado para não estar aí num caminho para depressão. Talvez você já esteja no estado depressivo, mas ainda não tenha depressão. E aí entra o processo terapêutico para te ajudar. Ô, Cris, ele inclusive colocou aqui, estou feliz por ter citado ele, no caso. Que legal. Lindo. Você já teve um pico de felicidade. Tô contigo, não abro. Ô, Cris, me fala uma coisa, na sua experiência e na sua opinião, quem procura mais terapia, a mulher ou o homem? A mulher. A mulher é muito mais aberta. Pela vulnerabilidade, Aline. Né? O homem, ele demora mais para aceitar essa vulnerabilidade. E as mulheres não. As mulheres são mais emoções, o homem mais razão. O homem, para ele vir buscar, ele precisa ver um prejuízo na vida dele muito maior do que a mulher. A mulher não. A mulher, ela desabafa com a amiga, ela desabafa com a vizinha, com o papagaio, com o periquito, ela desabafa com todo mundo. A grande questão é que esses seres vivos não podem te ajudar tanto quanto. Porque o vizinho, o primo, a colega, a amiga vai te dar opinião. E uma vez que ela te dá uma opinião, ela te influencia, né? E isso não é muito legal, às vezes. Na grande maioria, não é legal. E o terapeuta, ele
ele não te influencia porque ele não deve te influenciar, tá? Então, um terapeuta, ele precisa te ouvir, acolher sua queixa e te ajudar a descobrir o caminho que você já tem essa resposta dentro de você. Todos nós temos as nossas respostas, só que a gente não sabe como alcançar. E o terapeuta vai te ajudar, coisa que o vizinho não consegue, tá? Então, assim, cuidado com isso, porque a gente acaba, né, se perdendo aí no meio do caminho. É isso, Aline? Consegui te responder? Conseguiu. Então tem aquela questão dos homens, eu prefiro ir no boteco e conversar ter um papo lá de boteco. Tem essa questão aí de... Tem. A vulnerabilidade para o homem, a nossa sociedade ainda é bastante machista, né? Então a vulnerabilidade para o homem é um pouco mais difícil, mas vem aumentando bastante essa questão. Só que o homem, quando ele vai no terapeuta, ele evita falar para os amigos, ele não fala para ninguém, é como se fosse uma fragilidade, uma fraqueza. Ele não assume que vai no terapeuta, ele vai escondido, de preferência ele vai do outro lado do mundo, que é para ninguém saber. E agora com o atendimento online, isso vem aumentando, porque como é online, você tem essa privacidade. E já me perguntaram, Cris, mas a terapia online é a mesma coisa que a presencial? Gente, é a mesma coisa. A mesma coisa. Quando um terapeuta, eu, por exemplo, Aline, eu pretendo fazer meus atendimentos, acho que 85% no online. É que existem momentos em que você tem que estar com o seu cliente. Nesses momentos, cabe a gente locar uma sala para atender. Mas o espaço físico, ele não se faz mais necessário. Depois dessa pandemia, a gente aprendeu a mexer com online. E você alcança tanto quanto, da mesma forma, esse cliente, tá? Porque o cliente precisa se entregar para o processo. Então, se o cliente se entrega, ele se entrega tanto no pessoal quanto no digital. Né? Então, assim, o homem agora vem se abrindo um pouco mais, houve um aumento muito maior. E tem uma coisa que eu achei muito interessante, eu li um artigo, eu não vou lembrar, acho que foi na Psique. Eu li um artigo que diz que na pandemia o homem se sentiu muito mais fragilizado do que a mulher, porque isso afetou o financeiro do homem, afetou o ego do homem muito forte por conta de desemprego, né, de estrutura familiar. E este homem será os novos clientes dos próximos 20 anos, assíduos dos consultórios, por conta disso. Porque ele está mais fragilizado e o homem, como ele é mais razão, ele não sabe lidar muito com a emoção. E aí ele vem procurando mais os consultórios por conta disso. Eu achei muito interessante. Eu falei, faz sentido, muito sentido. Cris, já que, aproveitando o gancho, já que a mulher, ela procura muito mais terapia do que os homens, isso quer dizer que a mulher, então, está sendo muito mais interessante do que os homens? Eu acho, a mulherada tá, gente, eu vou te falar, né? A mulherada tá indo bem, né? Porque assim, a mulher, ela tem uma coisa que eu acredito muito que o homem não tenha tanto, que é a coragem de encarar a dor. Não tem, a gente não fala assim, o homem é frágil para dor? A coragem... O homem, ele não é frágil. Ele é muito menos corajoso do que a mulher no sentido de dor, né? Tanto é que nós temos filhos e não morremos. E se fosse dado esse poder ao homem, talvez ele não sobrevivesse, né? Então, o homem, ele não é mais frágil fisicamente só. Ele é mais frágil emocionalmente também. Mexer com as feridas, né? Traz a ideia de vulnerabilidade e, às vezes, de fracasso. Então, muitos, né? Não todos, não vamos generalizar, mas isso é mais no homem, essa questão de ser vulnerável. Então, a mulher se torna mais interessante porque ela se conhece mais rápido e, automaticamente, ela se empodera mais rápido, né? Coisa que o homem demora um pouco mais para abrir espaço para esse autoconhecimento. E aí, você fala assim, o homem não fica interessante? Gente, um homem que faz terapia, que se autoconhece, é um homem que se torna poderoso, inteligentíssimo. Ele é capaz de sentar e conversar com uma mulher e pontuar o que ele quer. Engraçado que esses dias, Aline, não é nem cliente, uma colega falou assim para mim, eu não sei o que está acontecendo com esses homens de hoje. Eles não entendem a gente. Isso sempre aconteceu, sempre. Né? O homem vive em Marte e a mulher vive em outro planeta também. A gente não se cruza. As ideias são diferentes, a maturidade é diferente. Mas a grande diferença está na busca. A mulher, ela busca entender por que ela está sentindo aquilo. O homem diz, estou sentindo assim, então vou trocar, vou sentir de outra forma, vou fazer de outro jeito. Né? Então, assim,
Os homens, eles são menos vulneráveis, eles não aceitam ser tão vulneráveis, eu acredito que seja por isso. Mas a Almarada está procurando, viu? O meu professor do curso fala que aumentou muito, muito, eu levei esse artigo, inclusive, e ele falou que vem aumentando bastante. Ele, inclusive, atende bastante homens. E eu espero que cada vez mais tenha homens no consultório, cada vez mais, né? Sim, porque terapia é igual à academia, gente. Você vai para academia para ficar bem com você, né, fisicamente. E a terapia é para ficar bem você com você, né? Eu falo que quando eu era adolescente, Cris, até adolescente, criança, eu não me suportava. Eu não me suportava. Por quê? Eu não me suportava. Eu era muito ciumento, muito pegajosa, muito possessiva. Nossa, Olha lá, olha, eu tá era, vendo? eu não me suportava. Quando eu olho assim pro meu passado e vejo quem eu era, eu falo, gente do céu, como que eu consegui ser tudo aquilo? Então, mas você lembra os seus monstros? Você lembra que eu falei dos monstros? Você tinha monstros que você não conseguia lidar com eles. Então, ali era uma... Gente, o nosso corpo, ele nos indica que a gente precisa de ajuda, tá? Então, como que o meu corpo me indicou que eu precisava de ajuda? Eu não dormia mais. Eu estava sempre chorosa. Eu pensava que a morte podia vir me buscar. Então, eu tinha, né? Eu tinha esses momentos de desespero, onde eu achava que a morte era o que ia me salvar. Tá? Então, assim, o nosso corpo, a nossa mente, nos dá indício de que a gente precisa ser socorrido. Então, não é questão física, é questão mental. Então, se você tem sempre muita tristeza, desânimos, você não tem coragem para fazer nenhum tipo de projeto, você não tem meta, não tem sonhos, não tem amor próprio, tudo isso é indicativo de que você não está bem emocionalmente. Porque quem está bem emocionalmente, Aline, vive planejando, vive sonhando, a gente consegue imaginar, a gente desenha aquele sonho e a gente tem aquela sensação de que ele já está chegando. Você sente isso, né? Você tem um grau de relacionamento bom com a família, com os amigos, no trabalho. Então, se tudo isso que eu falei não está bem, você precisa de ajuda. Busque um terapeuta. Busque conhecer um profissional para te ajudar, para que você... Porque ninguém vem no mundo para sofrer. Não existe isso. Não existe. Acontece que você não está sabendo lidar com os monstrinhos internos, está precisando faxinar. Então, vamos começar pelo banheiro, que é a parte mais suja. Quem chegou agora vai entender assistindo, né? Começa lá pelo banheiro, que é a parte mais suja. Faz esse faxinão interno, porque o externo ele vai se resolver automaticamente. Verdade, concordo. Concordo plenamente. Eu sou daquelas que incentiva bastante as pessoas, né, a procurarem sempre ajuda, sempre acessarem essas máquinas do tempo, né, que são os profissionais gabaritados, competentes, sérios, né, porque afinal de contas... A gente tem um tempinho, Aline? A gente ainda tem um tempinho? Tem? Ó, deixa eu te falar da experiência da minha filha, gente. Antes de eu fazer a psicanálise, que também foi um dos motivos pelo qual eu decidi fazer, foi a transformação da minha filha. Eu tenho uma filha de 23 anos, agora casada, tem a casa dela, mas na época, o ano passado, eu percebi que a minha filha estava em sofrimento. Ela trabalhava numa clínica dentária e todos os dias essa menina acordava chorando, sem vontade de trabalhar. Estava engordando, e a gente via que não era gordura, era inchaço, era um inchaço emocional, porque o nosso corpo, ele fala, né, são as doenças psicossomáticas, o nosso corpo fala, e essa menina vivia engordando, ela estava sempre com sono, no final de semana ela não tinha vontade para fazer nada, ela não tinha vontade de sair com amigos, nada, e eu conversando com ela, ela falava, mãe, eu não entendo, mãe, eu não entendo, mãe, eu não entendo, e aí eu chamei esse meu terapeuta, né, que hoje me atende, e pedi para ele um socorro. Falei, olha, eu preciso ajudar minha filha. Tá acontecendo isso, isso, isso. Você pode fazer uma análise dela? Ele falou, fazemos. Né? E aí eu já conhecia ele fez, né, uma investigação e percebeu que realmente ela estava em sofrimento por conta do trabalho. Ela estava infeliz no que ela estava fazendo, mas financeiramente ela precisava do dinheiro para poder casar, para poder realizar os sonhos dela. Mas a Maiara estava perdida. Profissionalmente, a minha filha não sabia do que gostava. Né? E ela se perdeu lá na infância, no meu divórcio. Então houve ali uma quebra, algo que ela guardou,
e que atrapalhou a vida dela. E hoje a minha filha, depois da terapia, minha filha fez 4 meses de terapia. Nem foi muito, gente. 4 meses foi o suficiente para dar aquele start. E hoje ela é uma design de sobrancelha incrível. Ela faz um trabalho lindo no Instagram dela, né? Então, assim, ela tem clientes, está crescendo, está evoluindo. E eu perguntei para ela esses dias, filha, hoje, se você for pontuar de 0 a 10, qual é o seu nível de alegria e realização? Ela falou, mãe, não é 10, porque eu ainda não alcancei tudo o que eu desejo, mas é 9. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, você vê, 4 meses de terapia foi o suficiente para dar uma descarga e ela se descobrir. Então, às vezes, a gente fica com medo de ficar a vida inteira lá em processo terapêutico e não experimenta. Aí você pode resolver isso, às vezes, rápido. Né? Tudo vai depender do que você tem para resolver. Então, se entrega. Eu aconselho isso para todo mundo, Aline. E foi um dos motivos pelo qual eu fui fazer psicanálise. Eu falei, se funcionou com a minha filha, funcionou comigo, funciona com algumas amigas, é aqui que eu vou. Né? E eu não vejo a hora de me formar para começar a atender. Bom, eu vi a Mai, né? Nossa, ela se desenvolveu muito, ela se destacou muito profissionalmente. Para você ver, Cris, que o nosso tema vai muito de encontro, né? A terapia é muito interessante. Tanto que a Mai ficou muito interessante. Como mulher, como profissional, ela grava até vídeos, né? Ela grava e ela... Nossa. Ela morria de medo de gravar vídeo. Ela falou, mãe, eu não sei como você consegue. Falei, filha, você também consegue. Ela chorava, ela falou, não consigo. Eu me acho feia, a minha voz é horrível, não sei o quê. Hoje a minha filha, nossa, é um rio atrás do outro. Tudo dela nossa, é coisa mais linda. Eu tenho orgulho, gente, juro pra vocês. Eu babo, eu sou mãe babona, eu fico babando. Eu falo, minha filha é tão linda, que belezinha. Porque eu vi ela nascer de um processo terapêutico. Renascer, né? Eu vi ela renascer. A minha filha, quando ela se libertou, foi tão lindo, Aline, que o dia que ela entendeu que ela sabia o que queria, ela saiu daqui do meu escritório, né? Que ela faz online, atendimento online. O terapeuta dela é de Osasco, nós somos de Suzano. Ela saiu daqui, ela subiu, eu estava no quarto lendo, e aí ela chegou e me abraçou e chorou, mas ela chorou muito. E eu deixei ela chorar. Eu não falei nada, deixei ela chorar. E quando terminou, ela falou, gratidão por não ter me abandonado, por não ter me esquecido. Mãe, gratidão. E aí, acolhi, respeitei, disse o quanto amo, o quanto valorizo ela e o quanto ela é especial. E dali pra frente, pronto, a Mayara criou o Instagram dela, decidiu que queria fazer o curso, foi lá e fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro. E pronto, gente. A partir daquele dia, essa menina desabrochou. E aí ela foi dispensada, né? Aos poucos ela foi sendo desligada da terapia. E agora, uma vez a cada 2 meses, ela faz uma manutenção com o terapeuta. Só para poder falar um pouco como é que tá, para alinhar algumas coisinhas. E é isso. Né? E tá seguindo. Então ela se tornou realmente muito mais interessante após a terapia, né? Desabrochou pessoal, emocional e profissionalmente, né? Muito, muito, nossa, muito. A Paula Fernandes, quando fez esse comentário, acho que foi perfeito. Né? A mulher faz terapia, o ser humano, né? A Adele também, aquela cantora Adele também, ela passou por um processo terapêutico, né? E ela também, ela tinha muitos problemas, tanto que ela começou a fazer sucesso no momento de dor que ela não aceitava. E aí, depois que ela passou pelo processo terapêutico, ela ressignificou e ela começou nas músicas dela a mencionar aquilo que ela via como sofrimento. E aí que deu bom na carreira dela. É a experiência, né? Você faz de um limão uma limonada, que é o que eu fiz com a minha vida hoje. Eu estou fazendo de um sofrimento, de uma busca por um terapeuta, estou fazendo meu trabalho. Então, de um limão, eu vou fazer limonadas. Exatamente dessa forma. Perfeito. Bom, Cris, adorei aqui a nossa conversa. Foi um bate-papo muito gostoso. Muito gostoso. E parabéns aí pela sua jornada. Você sabe que eu estou torcendo por você, pelo seu sucesso, pela sua felicidade e alegria. E eu acredito muito que o seu trabalho pode ajudar a impactar muitas vidas, porque eu sou uma adepta, eu assino embaixo
que todas as pessoas precisam, não precisam, mas eu acho interessante as pessoas, né, investirem. Como a academia, né? A academia vai cuidar do físico, a terapia vai cuidar da parte mental, emocional, né? Vai alinhar os pontos dentro, né? Enfim, vai fazer esse trabalho que realmente é transformador. E eu quero agradecer, Cris. Quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, eu quero convidar aqui vocês a conhecerem a Cris lá no canal dela, @Cris Duarte, né? Cris Duarte. Mentora.Cris Duarte. Isso. Se você me segue, me acompanha, né? Eu deixo aqui o meu convite para você conhecer o trabalho da Cris. E se você é da Cris, vem me conhecer também, que eu posso agregar alguma coisa, né? Porque, afinal de contas, eu sou uma máquina do tempo, a Cris também é. Então, acesse essas máquinas do tempo, esses profissionais, né? Todo profissional é uma máquina do tempo e que tem algo para transbordar, né? Porque é aquilo, né, Cris, que eu falei lá no começo. Nós estudamos, não é para morrer, ser o mais inteligente do ser. É para transbordar, né? Para transbordar. Porque o mundo começa a partir de nós, né? Então, quando a gente muda, o mundo à nossa volta muda também, né? Exatamente. E essas pessoas, né, Aline, que conhecem pessoas que estão passando por isso, apresenta o canal da gente, né? A Aline tem vários cursos aí, a gente sabe que ela sempre está lançando coisa nova. Eu sou fruto desses produtos, né, de muitos desses cursos, fiz parte aí até do projeto desses cursos, sempre falo para todo mundo, né? Então apresenta aí o Instagram, porque o Instagram, gente, ele não é só uma vitrine de distração, ele traz pra gente muitas coisas, pelo menos é o que eu tento trazer no meu Instagram, né? Conteúdos de qualidade para ajudar aquelas pessoas que estão precisando de ajuda. Então, pega esse aviãozinho aí, ó, compartilha, porque assim já conhece as duas juntas. Por essa live já dá para conhecer as duas juntas. Exato. E eu vou contar um segredo para vocês. A Cris, eu tenho um curso, né, do emagrecer, e a Cris, ela fez um aulão. Hoje eu assisti o aulão top, gente, maravilhoso, que eu quero convidar vocês a conhecer também, viu, gente? Sigam a Cris, acompanhem o trabalho dela, porque ela é uma pessoa maravilhosa, eu sou suspeita para falar do ser, né, da pessoa incrível que ela é, generosa, né, um coração abundante, ela não mede esforço para poder, né, fazer o bem para você, a companhia dela é muito boa, a energia dela é muito boa, a família dela eu conheço, a família, todos, e eu recomendo que você conheça ela, siga ela, acompanhe o trabalho dela. E é isso, gente. Eu vou agradecer aqui a presença de todos vocês, o tempo de todos vocês, por estar aqui com a gente, porque aqui é um meio da gente poder, né, entregar um pouquinho mais daquilo que a gente passa, experimenta, estuda. E é isso. Agora eu vou deixar aqui as palavras finais para você. Eu adorei, acho esse quadro que você trouxe, né? Conversas essenciais, ela tira o peso, eu ia até te falar isso, ela tira o peso de uma live técnica que você precisa ser mega blaster power conhecedora. É um bate-papo, é aquilo que você conhece, dividindo com outro do que ele conhece, e eu fiquei muito mais tranquila assim. Claro que como faz tempo que eu não fazia uma live, eu falei, nossa, tô um pouquinho nervosa. Mas, Aline, eu quero te agradecer, a gente está sempre junto, aquilo que você precisar, né? Pretendo aí agora, obrigada, Reinaldo, pretendo aí agora para o próximo ano, 2022, voltar com as palestras, que é o que eu amo, né? O palco, eu amo fazer essas palestras, junto com o meu atendimento, e fica aí um convite para vocês, gente, para vocês estarem sempre acompanhando, porque vai vir coisa nova, tanto de um lado quanto do outro, né, Aline? Gratidão por quem participou e por todos. Eu vi todos que participaram, que se a gente ficar parando para falar, a gente não faz a live. Mas eu vi que todos que participaram aí, minha gratidão mesmo, viu? Muito obrigada, gente, pela participação de vocês, pela presença, pelo tempo de vocês. Cris também, muito obrigada aí pelo seu tempo, por você dividir aí um pouco das suas experiências, histórias, né? E os monstrinhos também que você acabou ressignificando, compartilhando aqui com a gente. É isso, gente. Muito obrigada.
E a gente se vê também na próxima live, vamos marcar outras lives também. Amanhã, pode marcar, pode marcar. Traz a educação para os seus lives, vai dar muito assunto, viu? Pode deixar, vamos combinar. Tá bom. Gente, Tchau, obrigada. tchau, gente. Beijo. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.